Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no estudo de hoje iremos aprender o que realmente é ser santo à luz da Palavra de Deus. Para iniciarmos este assunto muito delicado, iremos primeiro ver o que é ser santo de acordo com todas as religiões. Pois a principal definição para alguém ser um santo, de acordo com sua denominação, é ser alguém fiel com as regras da denominação e com uma participação ativa em tudo que lhe é determinado. E assim, em 99% de todas as denominações falam a mesma língua quando se trata de alguém ser um santo, pois 99% delas ninguém é santo de acordo com a palavra de Deus, mas de acordo com os seus ritos, credos, dogmas, são todos santos, e isto torna-se algo indiscutível. E é aqui que mora o problema, pois este foi o mesmo erro que derribou tanto os escribas quanto os fariseus. Meus amigos, a santificação é como uma semente que germina de dentro para fora, através de um nascimento sem o qual é impossível alguém ser de fato um santo. E o nosso Senhor deixa este assunto bem esclarecido para os escribas e fariseus. Mas, para vermos este assunto, iremos ler Mateus 23, do versículo 24 ao versículo 28, que diz: Guias cegos, quais o mosquito, e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo ou da louça, mas o interior está cheio de podridão e de iniquidade. Fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos ou santos aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Este assunto que o Senhor tratou com os escribas e os fariseus, fica claro que se trata da tentativa deles quererem se santificarem através de rituais e dogmas, e não de acordo com a palavra de Deus. E dentro deste sentido, o Senhor faz várias analogias para que eles tenham uma boa compreensão do que se trata o assunto. Mas para isto, iremos ler Mateus 7, versículo 16 ao versículo 20, que diz: Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não podeis a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E assim é, de acordo com a própria botânica. Pelo fruto se conhece uma árvore. Uma videira produz uvas, uma figueira produz figos, e uma oliveira
produz azeitonas. De igual modo, o homem pode ser classificado de acordo com o que ele é. Se é pecador, pratica pecado. Se é santo, pratica a santificação. Pois o homem, assim como as árvores, só podem produzir o que sua natureza determina. Meus amigos, falo com toda a franqueza, assim como uma árvore está sujeita à determinação natural de sua natureza, de igual modo o homem também é impulsionado pelo que define a sua natureza. E como base principal para todos os homens, temos dois homens para a definição de todos os outros, Adão e Cristo. Mas, para isto, iremos ler 1 Coríntios 15, versículo 45 ao versículo 48, que diz: Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, porém, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem foi feito da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais também os demais homens terreno. E o homem celestial, tais também os celestiais. Meus amigos, falar a verdade é um dever de todos, mesmo sabendo que ela nem sempre está ao nosso favor. É por este motivo que neste canal nos aplicamos a trazer para vocês a clareza dos fatos. É verdade, meus amigos, que toda a descendência de Adão são pecadores, por natureza. E a prova que ainda estamos em Adão e não em Cristo é sabermos que ainda pecamos. Não permita que alguém te engane, confortando o teu coração, dizendo que mesmo sendo um pecador, está tudo bem. Meu amigo, não acredite nisto. O fim do pecado e de todos que praticam a iniquidade é a morte eterna. Por isso digo, não acredite nisto. Meus amigos, Deus irá lançar no lago de fogo o diabo e seus anjos. E a palavra deixa bem claro que o motivo pelo qual eles serão lançados no lago de fogo é porque eles pecam desde o princípio. Será que para nós é diferente? Será que temos algum privilégio mais que os anjos diante de Deus? Meus amigos, a grande verdade é que ninguém tem nenhum privilégio diante de Deus. Adão pecou e Deus o expulsou do paraíso, e isto fica claro que foi por causa do pecado. Meus amigos, o pecado é o mal que vai levar o diabo e seus anjos para o lago de fogo, que é a morte eterna. E para nós não é diferente, meus amigos. Se não crermos que o sacrifício de Cristo foi e é suficiente para nos libertar verdadeiramente do pecado, estaremos perdidos. Mas para aqueles que verdadeiramente creem no Filho de Deus, fiquem tranquilos, pois Cristo é a vossa vida. Todo aquele que tem a vida de Cristo não será confundido. Não importa quem seja, rico, pobre, negro, branco, índio, se Cristo é a nossa vida, este é o único sinal que estamos verdadeiramente libertos do pecado e da prática deste mal terrível que seu fim é o lago de fogo. Meus amigos, a compreensão é muito simples. Se alguém ainda peca, este pertence ao pecado.
Mas, para entendermos isto com mais clareza, iremos ler 1 João 3, do versículo 8 ao versículo 10, que diz: Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver em pecado, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Ser um santo de acordo com a palavra é não pertencer mais a Adão e sua natureza pecaminosa, mas sim pertencer a Deus através de um nascimento espiritual e de crermos no sacrifício de Cristo, que é o Espírito vivificante. Este é o único modo que o homem pode sair de sua condição natural de pecado para uma condição natural de santo e se santificar em Cristo. Isto é realmente ser santo de acordo com a palavra. Pois assim diz em 1 Pedro 1, versículo 16: Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo.